Olá! Hoje a gente vai desvendar uma história, olha, fascinante. Uma que conecta os primeiros momentos da nossa vida com a saúde do cérebro lá na frente, décadas depois. É uma jornada sobre uma molécula que, acredite, tem o poder de meio que definir nosso destino neurológico. Bora mergulhar nisso. E para começar, já lanço uma pergunta que parece não ter pé nem cabeça. O que é que um transtorno de atenção na infância, tipo TDAH, poderia ter a ver com uma doença neurodegenerativa na velhice, como o Alzheimer? Sabe, parecem dois universos totalmente diferentes com uma vida inteira de distância entre eles. Mas a ciência está descobrindo uma ponte surpreendente aí no meio. Pois é, e essa ponte, essa peça-chave do quebra-cabeça, é uma molécula que todo mundo já ouviu falar, mas talvez não desse jeito. É a dopamina. E olha, esquece só aquela ideia de molécula do prazer. Ela é muito, mas muito mais que isso. Pensa nela como a arquiteta-chefe do nosso cérebro. Então, vamos entender isso melhor. Nessa primeira parte, a gente vai explorar o que exatamente faz da dopamina uma peça tão fundamental. Não é só sobre se sentir bem, não. É sobre como o cérebro é literalmente construído desde o comecinho. Pensa assim, o sistema dopaminérgico é como um maestro de uma orquestra. Ele rege, ele guia a formação e o ajuste fino de todos os circuitos do cérebro. Aqueles responsáveis por tudo. Cognição, recompensa, motivação. É ele que garante que as redes neurais que controlam como a gente pensa, o que nos move e como a gente processa recompensas funcionem direitinho. É um sistema essencial para o nosso desenvolvimento. E aqui está o ponto crucial da nossa história. Essa construção do cérebro não é uma coisa que acontece da noite para o dia. De jeito nenhum. É um projeto que leva décadas. E o que isso significa? Significa que existe um período enorme de tempo em que o cérebro fica mais sensível, mais vulnerável a influências de fora. Olha só que interessante essa imagem. Ela mostra bem essa complexidade. A gente está vendo as principais avenidas da dopamina no cérebro. A via mesocortical, essa em azul, está ligada à cognição, ao nosso pensamento. A mesolímbica, em vermelho, é a super importante para recompensa e motivação. E a nigroestriatal, ali em verde, controla as funções motoras. E o mais importante, todas elas se desenvolvem em ritmos diferentes, ao longo de muitos anos. E o que é realmente impressionante é o tempo que isso leva. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A base de tudo, a fundação, é colocada ainda na vida pré-natal. Aí, na primeira infância, as principais fiações e conexões se formam. A adolescência, então, é uma fase de refinamento crítico, sabe? Um ajuste fino super delicado, principalmente em áreas como o córtex pré-frontal. E o sistema todo só vai estar realmente maduro lá no início da vida adulta. Isso cria o que a gente chama de uma longa janela de vulnerabilidade. Ok, então a pergunta óbvia é: o que acontece se alguma coisa interfere nesse projeto de construção tão longo e delicado? Pois é aí que podem aparecer as primeiras rachaduras na fundação, e as consequências disso podem durar literalmente a vida toda. E que tipo de coisa pode interferir? Bom, a pesquisa aponta vários fatores de risco. Por exemplo, uma ativação imunológica muito forte da mãe, tipo por causa de uma infecção durante a gravidez, ou a exposição do feto a substâncias como o THC da cannabis. Claro, existem predisposições genéticas e, mais tarde, na adolescência, o estresse ou o abuso de substâncias. Cada um desses eventos pode funcionar como um golpe nesse sistema que ainda está se formando. Para entender como isso funciona, os cientistas criaram uma teoria bem interessante chamada de hipótese dos dois golpes. A ideia é o seguinte: um problema inicial, esse primeiro golpe, não causa um transtorno de cara, não. O que ele faz é deixar o cérebro mais sensível, meio que de sobreaviso, sabe? Ele fica mais vulnerável a um segundo golpe que pode acontecer lá na frente. Vamos ver como esse cenário se desenrola na prática. Passo 1, o primeiro golpe. Pensa numa inflamação durante a gravidez. Isso enfraquece o sistema de dopamina que está se desenvolvendo, criando uma vulnerabilidade escondida, silenciosa. O sistema parece normal por fora, mas por dentro ele ficou mais sensível. Aí, passo 2, o segundo golpe. Anos depois, um estressor diferente aparece, tipo estresse na adolescência. Esse segundo golpe atinge aquele sistema que já estava fragilizado. E é aí que a disfunção pode aparecer e os sintomas começam a surgir. E é exatamente isso que cria o tal do efeito dominó. Aquela primeira pecinha que cai, lá no começo da vida, pode desencadear uma cascata de eventos, um derrubando o outro por
toda a vida, ligando os tremores iniciais aos tremores que só vão aparecer bem mais tarde. E agora a gente junta as duas pontas da história. De um lado da tabela temos os transtornos do neurodesenvolvimento, TDAH, autismo, coisas que geralmente aparecem na infância ou adolescência. Do outro lado, os transtornos neurodegenerativos, Parkinson, Alzheimer, que são típicos da vida adulta tardia. E qual é a grande sacada da pesquisa? É que ter um problema do primeiro grupo pode sim aumentar o risco de desenvolver um do segundo. Aquela alteração lá no começo, no desenvolvimento, pode acabar preparando o terreno para degeneração lá no final. Mas por quê? Por que isso acontece? Essa citação do estudo original nos dá uma pista fundamental. Basicamente, o que ela diz é que os próprios neurônios de dopamina já são meio frágeis por natureza. Eles têm umas vulnerabilidades que os tornam especialmente sensíveis, tanto aos estresses do desenvolvimento, lá no início, quanto aos estresses do envelhecimento, lá no final. Eles sofrem nas duas pontas. Voltando para a nossa analogia da construção, que eu acho ótima. Aquelas perturbações lá no começo da vida são como rachaduras na fundação de um prédio. O prédio não cai na hora, ele fica de pé, parece normal. Mas essa fundação trincada torna a estrutura toda menos resiliente, menos capaz de aguentar as pressões do tempo, o desgaste natural do envelhecimento. A resiliência do sistema fica comprometida, para sempre. E entender tudo isso, bom, isso muda tudo. Nos leva a um jeito completamente novo de pensar a saúde do cérebro. Uma verdadeira mudança de paradigma, sabe? Que deixa de olhar só para o final do problema e passa a focar na prevenção, lá no comecinho de tudo. Essa tabela resume bem essa virada de chave. O paradigma antigo era focar nos sintomas dos adultos. O problema apareceu, vamos tratar. A gente intervinha tarde e tratava cada transtorno como uma caixinha separada. Já o paradigma que está surgindo é outro. O foco vai lá para as origens, para o desenvolvimento. A gente para de só apagar incêndio e começa a pensar em prevenção, em construir resiliência. E, o mais importante, a gente começa a ver esses problemas não como coisas isoladas, mas como parte de um contínuo que dura a vida inteira. Então, a conclusão é poderosa. O futuro do tratamento de muitas doenças cerebrais talvez não seja um novo remédio milagroso para quem já adoeceu. Talvez a maior inovação seja criar estratégias para proteger o cérebro justamente durante aquelas fases mais críticas da sua construção. Proteger o neurodesenvolvimento pode ser a grande chave para a prevenção de tudo isso. E para fechar, fica uma reflexão, né? Se a fundação da saúde do nosso cérebro é lançada tão cedo, será que isso significa que o futuro neurológico de uma pessoa pode ser, em grande parte, decidido antes mesmo dela nascer? É um pensamento profundo, um que redefine completamente o que a gente entende por saúde e doença ao longo de toda a vida. Valeu por acompanhar essa análise.